A aula hoje é sobre o ciclo de Krebs. Você sabe qual é a relação do ciclo de Krebs com os refrigerantes? Não sabe? E qual a relação do ciclo de Krebs com a resolução do grave problema da fome no planeta? Sabia dessa? Não? Então acompanhe o vídeo que você vai saber já já. E aí, turminha, beleza? Alegria? Hoje nós vamos estudar o ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, que a biologia tem mudado o nome. E aí, turminha, beleza? Alegria? Hoje nós vamos estudar o ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, por conta do seu descobridor, o Sir Hans Krebs. Mas a biologia tem mudado esses nomes e o termo mais adequado hoje é ciclo do ácido cítrico ou ciclo do citrato. Ai, professor, não gosto desse assunto, tem muito nome, é muita reação. Calma, você não precisa decorar nada, só precisa entender o que está acontecendo e entender a importância desse ciclo. O ciclo de Krebs é um entroncamento metabólico, seja lá o que você comer, se você comeu carboidrato, comeu lipídio, comeu proteína, em algum momento vai virar acetilcoenzima A. Olha aí a aula passada, falei como forma acetilcoenzima A na acetilação, vira acetilcoenzima A e cai no ciclo de Krebs para ser oxidado. Então vamos ver por que ele é importante e discutir as reações passo a passo. Vem comigo. Bom, galera, em primeiro lugar, você está vendo aqui o ciclo completo. Você precisa entender que o ciclo do ácido cítrico, ele é um ciclo anfibólico. O que isso quer dizer, galera? Que ele faz tanto anabolismo, que é reação de síntese, como ele faz catabolismo, que é o que vamos estudar, reação de oxidação, reação de degradação. Então, se o organismo está precisando de carboidrato, aqui eu posso pegar um oxaloacetato, fazer glicose. Se estiver precisando de aminoácido, posso transformar o oxaloacetato em aminoácido. Eu posso aqui transformar o citrato em ácidos graxos, que é lipídio. Posso transformar aqui o alfa-acetoglutarato também em outros aminoácidos, o succinil em grupo N, que se liga ao oxigênio nas hemácias. Então veja, são vias de biossíntese também, além de degradação, de biossíntese de molécula, que são repostas também por outros tipos de reação, chamadas de reações anapleróticas. Reações anapleróticas são reações de substituição, ok? De reposição. Então, se alguma coisa sai, as reações anapleróticas podem colocar de volta. Então, vamos aqui entender como é que ocorre passo a passo o ciclo de Krebs, que é um ciclo presente principalmente nos organismos aeróbicos, que respiram na presença do oxigênio, mas presente também nos anaeróbicos. Como assim, professor? Você está falando de respiração aeróbica? Sim, mas como você sabe que tudo é evolução, evolutivamente, os organismos anaeróbicos também apresentam um tipo de ciclo de Krebs incompleto, porque participa da biossíntese dos produtos. Com o passar do tempo, depois do holocausto, do oxigênio, estou lá há 1,5 bilhões de anos atrás, se consolida um ciclo do ácido cítrico mais complexo, que é esse que nós estamos estudando agora. Tem um mosquito aqui, velho. Olha aí, tá me azucrinando esse mosquito desgraçado. Então, galera, vem comigo. Inicialmente, essa molécula de 4 carbonos, que é o oxaloacetato, se junta com acetilcoenzima A, que tem 2 carbonos, formando, através da reação da enzima citrato-sintase, o citrato. Então, a primeira reação é uma reação de condensação, onde se junta o acetilcoenzima A com o oxaloacetato e forma o citrato. Vem agora o citrato, vem uma enzima chamada de aconitase e vai fazer uma desidratação, vai tirar uma molécula de água. Então eu vou tirar aqui, ó, tirei uma molécula de água, aconteceu uma desidratação e depois a mesma enzima chamada de aconitase faz uma hidratação. Então vai entrar novamente aqui uma molécula de água. Pronto. Desidratou, depois hidratou. Tem grande importância esse processo para mim? E o mosquito aqui, vem. De sacanagem. Vamos nessa.
Então, foi uma desidratação e uma hidratação feita pela aconitase, dando origem a uma molécula chamada de isocitrato. Isso vai fazer com que a reação ocorra de maneira mais eficiente. A isocitrato, então, vai sofrer a ação da enzima isocitrato desidrogenase. Olha o nome. Então, olha o que vai acontecer aqui agora. Eu vou ter um NAD. Esse NAD vem para cá. Olha aqui o NAD. Ele vai ganhar um hidrogênio formando NADH mais AH+. O NAD ganhou, perdeu hidrogênio, ganhou hidrogênio, então o NAD reduziu e o isocitrato se oxidou, porque perdeu o hidrogênio para o NAD. Observe que nessa reação também sai uma molécula de gás carbônico, sai aqui um CO2. Então o isocitrato sofreu uma descarboxilação. Para ser mais específico, sofreu uma descarboxilação oxidativa, porque ele descarboxilou e oxidou ao mesmo tempo. Bom, formando uma molécula chamada de alfa-cetoglutarato. O alfa-cetoglutarato nada mais é do que o isocitrato descarboxilado e oxidado. Vai acontecer agora a mesma coisa, olha lá, ó. Vai vir um NAD aqui, um NAD, que é um transportador de elétron, foi convertido a NADH mais H+. O NAD se reduziu e o alfa-cetoglutarato se oxidou. O que mais vai acontecer aqui antes? Vai sair também uma molécula de gás carbônico novamente, mais uma reação de descarboxilação oxidativa, formando essa molécula chamada de succinil-CoA. Não sinalizei, mas aqui também está entrando uma coenzima A. Lembra aí? Pantotenato, também na aula passada, imperdível aula passada. Formando aqui agora o succinil-CoA, uma enzima chamada succinil-CoA sintetase. Quem fez aquela reação do alfa-cetoglutarato foi alfa-cetoglutarato desidrogenase, mais uma vez houve participação na remoção de hidrogênio. A succinil-CoA sintetase vai perder a coenzima A nessa reação, formando o succinato. Na quebra aqui da coenzima A, quando ela solta essa coenzima A energia liberada é tão grande que pode formar diretamente no nível do substrato, pode formar um ATP ou um GTP, a depender do tipo celular, ok? Que é um equivalente, o GTP é um equivalente energético do ATP. Beleza, galera? Formou então aqui uma molécula chamada de succinato. Vem então aqui a succinato desidrogenase e vai aparecer o transportador do FAD pela primeira vez. Vai aparecer agora aqui um FAD, vou botar aqui um FAD que vai ser convertido a FAD H2. Preste atenção que na próxima aula eu vou falar dessa passagem aqui no complexo 2 da cadeia respiratória. O FAD ganhou o hidrogênio. Se ele ganhou o hidrogênio, o succinato se oxidou, porque perdeu o hidrogênio para o FAD, formando o fumarato. Existe aqui um veneno, uma substância chamada de malonato, que se liga ao succinato desidrogenase e pode parar o ciclo de Krebs, ok? Ele compete com essa enzima e bloqueia a conversão do succinato no fumarato, bloqueando o ciclo de Krebs, tá? Aqui você tem o fumarato formando o malato, vem uma enzima chamada de fumarase. A fumarase vem aqui e faz uma reação de hidratação, não importa muito. Entra uma molécula de água aqui. E para fechar, você tem a malato desidrogenase, vai tirar hidrogênio de novo, vai chegar aqui mais um NAD. Observe que agora não perde gás carbônico, o NAD foi convertido a NADH mais H+. Então, se o NAD se reduziu, significa que o malato se oxidou a oxaloacetato. Veja que saiu em todo o processo 2 carbonos, formando o oxaloacetato, que tem 4 carbonos, voltando a entrar no ciclo, se juntando com acetil coenzima A, fechando um novo ciclo. Lembrando aos senhores que o equivalente para uma molécula de glicose deve ser um ciclo dobrado. Por quê, professor? Porque você tem uma glicose que forma 2 piruvatos, que vai sofrer acetilação formando 2 acetilcoenzima A,
gerando então 2 ciclos de Krebs. 2 ciclos de Krebs. Por que eu quero isso? Porque agora eu vou para o saldo, eu preciso do saldo para saber o que vai gerar energia, quantos NADs, quantos FADs e quantos ATPs foram formados para uma molécula de glicose. Então, se eu considero uma molécula de glicose, eu vou considerar o equivalente para 2 ciclos. Então, vamos lá? Quantos NADs foram formados? Aqui, ó, 1, 2, 3 NADs foram formados. Então, eu tenho um saldo de 3 multiplicado por 2, se eu falei que são 2 ciclos, eu vou ter, então, para uma molécula de glicose, 6 NADH mais H+, ok? Quantos ATPs foram formados? 1, mas estou considerando 2 ciclos para uma molécula de glicose, 2 ATPs. E aqui eu formei um FADH2, como foram 2 ciclos, vou considerar então aqui 2 FADH2. Esse é o rendimento total do ciclo de Krebs que nós vamos utilizar na cadeia respiratória. Algumas curiosidades para a gente finalizar essa aula. Para que o citrato é utilizado? Eu comecei a falar sobre o ácido cítrico. Então, para você que toma refrigerante, existe um fungo chamado Aspergillus niger. E esse fungo você pode inibir alguns pontos do ciclo de Krebs e fazer ele produzir muito citrato. Então esse ácido cítrico, esse citrato é utilizado nos refrigerantes para dar aquele sabor frutado do refrigerante. É o ácido cítrico que faz isso, ok? É também utilizado na indústria têxtil o citrato para fazer, por exemplo, dar brilho, para fazer resina que dá brilho às cores dos tecidos, é utilizado para isso também. O citrato pode ser utilizado como antioxidante para preservar aroma dos alimentos. Uma das coisas mais interessantes que envolve o ácido cítrico é uma perspectiva de resolução da fome no planeta, porque alguns solos produzem muitos metais, como por exemplo o íon alumínio, que torna o solo ácido, e isso prejudica a produtividade vegetal em até 40% no mundo. Então o ácido cítrico consegue se ligar a esses íons, tornando esse solo menos ácido. Então hoje, com a engenharia genética, já se faz isso. Algumas plantas fazem isso naturalmente, mas hoje essa tecnologia permite que outras plantas que não tenham essa característica produzam ácido cítrico e assim corrijam defeitos em solos que são potencialmente férteis. Beleza, galera? Tudo que você precisava saber sobre o ciclo do ácido cítrico está aí. Se você gostou, dá um joinha. Se não gostou, dá um de joinha. E o importante é que você avalie o vídeo. Muito obrigado pela sua atenção mais uma vez. Até a próxima. Tchau!